aí, gente, como é que vocês estão? Mais um vídeo de um mundo de Tedas e hoje, de novo, mais uma sugestão de vocês. Me pediram no YouTube pra falar o que eu acho que vai acontecer no Dragon Age 4, minhas teorias, minhas suspeitas. Se eu tenho alguma teoria, eu tenho várias teorias. E hoje eu vou falar sobre elas. Então é muito importante lembrar que esse vídeo vai ter spoiler do começo ao fim. Não vai dar pra sinalizar exatamente onde vão estar todos os spoilers, porque eles simplesmente vão acontecer durante o vídeo inteiro. Eu não vou conseguir parar pra falar o que é spoiler de Dragon Age Origins 2, Inquisition, e se eu me controlar um pouco pra falar, eu não vou conseguir explicar tudo que eu tô pensando. Então se você não jogou todos os jogos e todas as DLCs, eu sugiro que você não assista esse vídeo. No caso dos livros, infelizmente eu vou ter que também não maneirar, porque o final do quinto livro é muito importante para uma das teorias que eu tenho. Então também fica o aviso, mas eu vou tentar sinalizar em algum lugar, porque eu sei que ter acesso ao livro é mais difícil do que ter acesso aos jogos. E eu também vou falar dos quadrinhos, mas no caso dos quadrinhos, como eu não preciso dar um spoiler gigantesco, eu vou só falar por cima pra, enfim, não penalizar ninguém que não tenha lido. Vamos lá. A minha primeira aposta, e provavelmente a mais certa que eu tenho que vai acontecer, é do local onde vai acontecer o Dragon Age 4. Eu tenho quase certeza absoluta que o jogo, ou parte dele, vai se passar em Tevinter. Tevinter é aquele lugar de onde o Dorian vem, que os magos mandam das coisas, que os elfos são escravos, etc, etc. Bom, a minha pista mais óbvia e gritante disso é que no final de Trespasser, inclusive no texto que eu escrevi sobre Trespasser, eu coloco uma print dessa cena, porque eu falo também dessa minha suspeita. Tem uma parte que, bem no final, que o Inquisitor finca a faca no mapa e aparece lá Tevinter. Pra mim é uma dica muito óbvia de que o próximo jogo será lá. Assim como antes do Inquisition, os fãs pediam muito pra conhecer Orlais, os fãs têm pedido muito pra conhecer Tevinter. Então, como em Orlais isso já aconteceu e às vezes o que os fãs pedem muito, a BioWare faz. Pra mim o exemplo mais óbvio disso é quando os fãs pediram muito pra que o Garrus fosse um romance no Mass Effect 2. E eles fizeram isso, mesmo que no Mass Effect 1 ele não fosse. Então é bem possível que eles tenham ouvido isso e levado pra lá. Até porque se você acompanhou o Dragon Age, pelo menos do Dragon Age 2 em diante, você vai ver que o Dragon Age Inquisition foi uma grande preocupação com o feedback. Então eles ouvem, não tudo, mas algumas coisas. E pode ser que eles estejam nos levando para a T20. Outra dica pra mim bem óbvia de que vai ser em T20. Primeiro é o papel do Dorian em Trespasser. Nós todos sabemos que o grande foco de Trespasser era o Solas, mas se você comparar com todos os Companions, tirando o Solas, o Dorian também parece ter um destaque um pouco maior. O Bull, de certa forma, mas pra mim o Dorian pareceu mais. Enquanto eu tava jogando pela primeira vez, eu não sabia exatamente porquê. Quando eu vi a cena final, eu entendi. O Dorian virou o embaixador de Tevinter e o prólogo dele dá um pouco mais de atenção pro lado político da vida dele. Inclusive, ele coloca, no prólogo nós vemos a Mae Varys, que é uma personagem dos quadrinhos, que é uma maga de Tevinter, com ele, ajudando ele a lidar com as coisas que estão acontecendo lá. E todo mundo pede, por favor, jogo, traga Mae Varys, assim como pediu muito pelo Cole, então eu também acho que isso vai ajudar. Por outro lado, nos quadrinhos, e aqui spoilers pequenos dos quadrinhos, há algum destaque pro que tá acontecendo em Tevinter. Fala que a galera de Tevinter, o culto do dragão, tem um interesse grande da família real de Ferelden. Então, pra mim, inclusive parte do quadrinho até se passa lá. Então, pra mim, isso também é um indício, porque normalmente quando eles colocam alguma coisa nos livros ou os quadrinhos, no quadrinho até agora não, mas nos livros principalmente, normalmente volta pro jogo. A outra dica é o novo quadrinho que vai sair, chamado Mage Killer, que vai falar de um cara lá em Tevinter. Então, pra mim, isso é muito Tevinter. Eu realmente acho que se tem alguma coisa que eu estou certa de Dragon Age 4 é que pelo menos alguma parte vai se passar em Tevinter. A minha outra
teoria sobre Dragon Age 4 são os Grey Wardens, que não é tão certeira quanto Tevinter, mas eu tenho duas pistas grandes, assim. Quer dizer, até uma terceira, que seria como eles terminarem a Inquisition, você podia decidir os destinos dos Wardens, mas pra mim são duas pistas que apontam pra isso. O primeiro é que no Dragon Age Inquisition você conhece a Rock do Dragon Age 2, enfim, se você jogou Dragon Age 2, você já conhecia a Rock. E no final, quando a missão que a Rock está envolvida acaba, ela vai pra Weishaupt, que é a sede, digamos assim, dos Grey Warden. E ninguém sabe exatamente o que acontece com ela. No caso, ou a Rock ou o Grey Warden, depende de quem você manda morrer no final daquela quest do Phage. A minha outra pista é o livro The Last Flight, que é muito focado nos Wardens. Eu já falei no meu outro vídeo sobre livros e quadrinhos. E aí, aqui eu vou avisar, spoiler, e vou colocar a marcação em algum lugar quando os spoilers vão acabar. O final do livro é muito, assim, eles revelaram um fato que não dá pra eles ignorarem. Tipo, não, esquece que a gente fez isso, vamos seguir a vida. Não. No final do quinto livro é revelado que ainda existem Griffons no mundo de Dragon Age. Mano, isso é tipo... é muito grande. Os Griffons estavam extintos. É absurdo, eu não consegui acreditar. Então agora tem uns bebês Griffons nascendo lá em Weishaupt, tipo 1 ano depois que Inquisition acabou. Ou enfim, parou de agir da forma que nós conhecíamos. Então pra mim é muito apontado que tem que acontecer alguma coisa lá. Tipo, vocês não podem falar uma raça que tava extinta voltou e aí tá, deixa quieto. Tem outro assunto que eu acho que vai ganhar bastante foco nos próximos jogos, mesmo que não seja o assunto principal, que é a questão de quando espíritos entram no corpo de magos e toda a questão de ser tranquil em geral, né? Tranquilos. Tranquilos são aqueles magos que os templários vão lá, meio que tiram as emoções e eles têm a conexão com o Phage cortada e eles fazem isso com magos que eles acham que podem ser perigosos. No Assander já cantou a bola de que Tranquil era um processo sim irreversível, porque até o momento todo mundo achava que era irreversível. Gente, é tipo a maior sentença em Tedas toda. Tem muita gente que prefere morrer a virar Tranquil, no caso magos, mas enfim. E saber que isso é reversível, se isso vier a público, pode ser gigantesco. E aí, no Dragon Age Inquisition, nós descobrimos que os Seekers of Truth, né, os buscadores da verdade, a Cassandra é uma deles, e nós descobrimos que os Seekers transformam os seus aprendizes em tranquilos, magos ou não magos, eu acho que nem pode ser mago no Seekers of Truth, mas enfim, e trazem de volta, se não me engano, fazendo o espírito tocar a alma dessa pessoa. Então, ou seja, a Cassandra foi uma espécie de tranquila quando ela teve o treinamento de Seeker. E aí ela pega um livro no final da missão dela e aparentemente tem toda uma explicação sobre isso. E aí você pode falar, esconde, e mostra pro mundo, não sei o que. Isso é muito grande. Politicamente isso vai ter um impacto muito, muito grande. Porque todo mundo vai falar que os tranquilos que foram feitos tranquilos injustamente ou justamente, porque pelo amor de Deus, você não faz isso com alguém, a galera pode pedir pra que volte ao normal. E, enfim, não sei. Eu sei que assim, politicamente essa pode ser uma das coisas que mais afete Tedas daqui pra frente. Outro momento que esse tema foi trazido foi na DLC Jaws of Raccoon. Não foi uma coisa que teve muito destaque, você tinha que prestar um pouquinho mais de atenção, inclusive da primeira vez eu perdi. Mas quando você vai falar com os povos Zavars, se não me engano são os Zavars, um deles fala que pra eles é completamente normal que na época de treinamento de um mago, o espírito entre no corpo deles e depois ele saia, que dá pra tirar. E aí isso te lembra do Anders do Dragon Age 2, porque ele tem o espírito no corpo, Justice, que ele não consegue tirar. E na verdade talvez haja uma forma assim. Então isso tudo pode afetar muito a questão de magos e templários, que tem ganhado um destaque maior desse Dragon Age 2. Outra aposta que a galera tinha meio que apostado antes das DLCs do Inquisition saírem era que os anões iam ganhar um destaque maior.
Depois que teve a DLC The Descent, eu comecei a acreditar mais nisso, porque é uma DLC focada nos anões e que revela uma coisa que a gente não sabia sobre os anões até agora. Bom, primeiro que se vai ter um reboliço entre magos e templários, Lyrium vai ser muito necessitado e quem traz o Lyrium são os anões. Inclusive a DLC The Descent fala sobre uma mina de Lyrium que estava sofrendo. Durante o The Descent a gente descobre bastante coisa sobre os anões, como que o Shepherd, que eu ainda pretendo fazer um vídeo explicando a Sociedade dos Anões, mas é basicamente uma instituição que guarda e escreve sobre a história dos anões, que é pra não ser esquecida. Só que aí eles descobrem que eles alteram esses documentos, a galera de lá, a bel prazer, de acordo com as vontades do rei e etc. Que é tipo, você muda a história por interesses políticos. Quase parece que eu estou falando do nosso mundo, né? Mas enfim. E além disso, depois a gente descobre que tem um tal de Titã, que não é Attack on Titan, não. Que é como... eu não consigo nem imaginar o tamanho deles, porque o que a gente viu no jogo foi muito grande, aquilo era tipo meio que o coração do Titã, mas que são os seres de Lyrium que controlam o Shabritol, que são um grupo de anões que tem Lyrium no sangue, assim. E eu não sei muito bem explicar, porque a gente nem sabe exatamente se eles continuam funcionando como pessoas normais ou não. A gente não teve muita informação deles, a gente não mostrou muita coisa nesse sentido. A bateria da câmera acabou, então se vocês notarem que houve mudanças, é por causa disso, tá? Eu não consegui voltar a câmera exatamente pro ponto que ela estava. A gente ainda não sabe exatamente os efeitos exatos desse Titã nas pessoas do Lyrium. Eu só sei que eu fiquei muito preocupada com o Fenris. Mas enfim, de qualquer forma, esse Titã parece ser uma espécie de entidade para os anões, de certa forma. Pode começar a ser. Ele tem um controle muito grande sobre os anões, como nós vimos no final da DLC. E pra mim, The Descent tinha um jeito muito parecido com a DLC Legacy. A Legacy do Dragon Age 2 foi a que nos apresentou o Corypheus, que depois virou o vilão do Dragon Age Inquisition. Então, é algo que a gente possa pensar, será que esse Titã vai vir como alguma espécie de vilão, ou enfim, nos próximos jogos de Dragon Age? Talvez nem tanto pro 4, já que a gente vai estar mais em T-Winter, muito provavelmente, mas até pros próximos, enfim. Como esse vídeo ficou muito grande, eu vou cortar ele pela metade. Então essa foi a parte 1 sobre as teorias de Dragon Age 4. Se você quiser ver a parte 2, clique aqui em algum lugar da tela, eu vou colocar, onde você pode ver a parte 2. Porque eu ainda tenho coisas pra falar sobre o que eu acho que vai acontecer em Dragon Age 4. Antes de terminar o vídeo, só aqueles avisinhos básicos, que é se inscrever no canal, dar joinha, curte a página do Facebook e acessa o blog. Então a gente se vê na parte 2.